alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, com a professora Ellen Márcia. Na aula de hoje, nós aprenderemos a respeito da formação e organização do território brasileiro. Nessa primeira aula, nós iremos estudar 4 tópicos referentes a este conteúdo. O primeiro, nós falaremos a respeito do atual território brasileiro. Segundo, conheceremos a respeito do povoamento e densidade demográfica desse país. Terceiro, conheceremos as cidades mais populosas que se localizam no litoral. E o último tópico, falaremos sobre a posição geográfica do Brasil. O primeiro tópico, vamos aprender a respeito do atual território brasileiro. Então, esse país que conhecemos como Brasil, ele nem sempre foi desta forma. E atualmente, o território brasileiro possui uma extensão de 8.514.876 quilômetros ao quadrado. Devido a essa grande extensão, o Brasil é considerado ou classificado como um país continental, por ocupar grande parte da América do Sul. Então, de fato, sua extensão territorial o coloca em 5º lugar do mundo. Ou seja, entre os países mais extensos do mundo, o Brasil está em 5ª posição, perdendo apenas para a Rússia, a China, o Canadá e os Estados Unidos. O segundo tópico, conheceremos a respeito do povoamento e densidade demográfica do Brasil. Neste mapa de densidade demográfica por estados da Federação, podemos perceber que a maioria dos estados brasileiros não são estados que possuem uma densidade demográfica muito elevada. E essa concentração populacional, ela está na faixa litorânea. Então, podemos observar que a população brasileira, ou seja, a maior quantidade de pessoas, está localizada e também se encontra nessa faixa que está localizada próximo do litoral. Falando ainda a respeito do povoamento e densidade demográfica, ao observarmos o mapa, nós podemos observar que a população brasileira ela está muito mal distribuída, ou seja, grande parte da população está localizada na zona litorânea. Então, as maiores cidades do país encontram-se nessa faixa estreita, nessa porção de terra que vai do Oceano Atlântico até cerca de 150 quilômetros para o interior. O terceiro tópico, nós conheceremos as cidades mais populosas que se localizam no litoral. Então, entre as cidades mais populosas que encontram-se no litoral, nós temos cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Belém, entre outras capitais muito importantes. As únicas exceções de cidades que não estão próximas ao litoral são Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Manaus. Então, essas são as únicas cidades cujas capitais ou distribuição da população não está próxima do Oceano Atlântico ou na faixa litorânea. Por último, nesta aula, nós iremos conhecer a posição geográfica do Brasil. O nosso país ele está posicionado geograficamente dessa forma no mundo, ou seja, o Brasil é um país sul-americano. Está localizado geograficamente na porção centro-oriental da América do Sul e faz fronteira com muitos países, como, por exemplo, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, entre outros países. Isso contribuindo para que haja uma maior integração econômica entre o nosso país e os demais países que fazem parte da América do Sul. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Um grande abraço da professora Ellen.